Olá, aluno, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos tratar do estudo da queda livre de corpos. Vamos definir algumas coisas aqui antes de começarmos, tá? A primeira delas é o significado aqui da queda livre na vertical. Como o próprio nome diz, a queda livre na vertical vai ser uma queda que ocorre em uma reta, tá? Descreve a trajetória descrita por uma reta na vertical. A queda é livre porque não existe ação de nenhuma força contrária ao movimento do objeto que está caindo, tá? Vamos começar com esse exemplo aqui, para ilustrar essa modelagem. Então imagine a seguinte situação: a gente tem um objeto, tá, representado por essa bola azul aqui, certo? Ele está posicionado a uma distância h, a uma altura h, do solo até o ponto onde ele está aqui parado, tá? Vamos supor a princípio que a velocidade inicial dele é zero, ou seja, ele está em repouso. Vamos orientar o eixo y como sendo positivo para baixo. Essa orientação aqui é arbitrária, ou seja, você pode escolher como você vai orientar o seu sistema de referência, tá? Eu aconselho que no caso de queda livre aqui na vertical, você adote esse tipo de orientação, tá certo? Então, todas as forças, as acelerações ou outras quantidades vetoriais que tiverem o mesmo sentido que é da direção y aqui apresentada, serão considerados positivos, tá? Tá feito isso, então vamos analisar esse tipo de problema, tá? Então imagine o seguinte: tem esse corpo aqui, esse objeto, que está a uma distância h do solo. Basicamente, nesse tipo de problema, o que a gente pretende calcular? É o tempo de queda, ou seja, o tempo que esse objeto gasta para sair desse ponto aqui e atingir o solo, e a velocidade com que ele chega aqui no solo, tá? No caso de queda livre, a aceleração com que o corpo está sujeito é a aceleração da gravidade, tá? No caso de queda livre, o tipo de movimento que o corpo aqui possui é um movimento uniformemente variado, tá? Que na aula de cinemática, na parte de teoria, nós já equacionamos esse tipo de movimento, tá? Então, perceba o seguinte: quando esse corpo está aqui em cima, ele chega aqui embaixo, como é que eu modelo esse movimento? Como eu disse, é um movimento uniformemente variado. Então, a equação vai ser do tipo y, que é a posição do objeto. Perceba que essa posição depende do tempo, tá? Então a posição do objeto vai ser igual a posição inicial dele, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo aqui ao quadrado. A aceleração nesse caso, como é queda livre na vertical, e a aceleração da gravidade, que está representada aqui pelo G. Eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma, ó: y menos y0, isso aqui é igual ao v0t mais meio de gt ao quadrado. Perceba que esse y menos y0 corresponde a um ΔY. Tá? E eu copio a equação da forma como ela estava aqui em cima. Agora vamos analisar aqui na figura. Se essa esfera que estava aqui em cima, em repouso, ela foi solta e ela descreveu uma trajetória retilínea aqui, com movimento uniformemente variado. O ΔY aqui, ou seja, o deslocamento dela, não é igual à altura h? Se eu sei disso, eu reescrevo essa equação agora com esse novo parâmetro.
Então eu tenho que o ΔY, que é igual à altura da queda, vai ser igual à velocidade inicial, vezes o tempo, mais meio de g. Perceba aqui o seguinte, ó, o tempo que ela gasta para sair da parte aqui de cima, no momento em que ela é solta, até ela atingir aqui o solo, esse tempo aqui não é o tempo de queda, então eu já escrevo aqui dessa forma, ó, TQ, que corresponde ao tempo de queda. Supondo então que essa esfera foi abandonada do repouso, ou seja, ela não tinha uma velocidade inicial, a velocidade inicial dela era igual a zero. Tá? Essa equação aqui fica mais simples de ser resolvida. Tá? Se o V0 é igual a zero, esse termo aqui todo é zero. E sobrou só essa parcela. Aí você pode me perguntar, e no caso em que a velocidade inicial é diferente de zero? Não tem problema. Você consegue encontrar o tempo de queda resolvendo essa equação do segundo grau. Tá? Essa equação aqui também é do segundo grau, só que aqui você não tem o termo que multiplica o tempo, né? Só o termo que multiplica o tempo ao quadrado. Então, através desse equacionamento, a gente chega no quê? Que o h é igual a meio de gt ao quadrado, sendo que esse t aqui é o tempo de queda. Eu estou interessado em descobrir o tempo de queda, então eu posso reescrever essa equação como tempo de queda ao quadrado é igual a 2 vezes h dividido por g. Ou seja, o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h dividido por g. Tá? Então você pode aplicar essa equação aqui para descobrir o tempo de queda. Mas eu prefiro que você passe por todas essas etapas. Tá? Agora, se eu quero descobrir qual a velocidade com que essa esfera aqui atinge o solo, eu posso partir dessa equação, que a gente também já viu na aula de teoria de cinemática, tá? Que eu falei dos movimentos uniforme e uniformemente variado. Caso você tenha alguma dúvida de onde essa equação apareceu, ou se ela é uma novidade para você, é só você assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão aqui em cima, que nesse vídeo eu descrevo todo o procedimento para deduzir essa equação aqui, tá bom? Então essa equação aqui nos fala o quê? Que a velocidade ao quadrado de um corpo é igual ao quê? A velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes o ΔY. Então vamos reescrever essa equação aqui agora, de acordo com os parâmetros do modelo que a gente está trabalhando. Tá? Então, a gente sabe que a velocidade inicial é igual a zero, que é essa hipótese que a gente assumiu aqui. Tá? O ΔY a gente sabe que é igual a h, e a aceleração a gente sabe que é a aceleração da gravidade, que é o g aqui. Então eu posso reescrever essa equação dessa forma. A velocidade ao quadrado, ou seja, a velocidade com que essa esfera atinge o solo, vai ser igual ao quê? 2 vezes g vezes h. Então, a velocidade vai ser o quê? Raiz quadrada de 2g vezes h. Então aqui a gente tinha velocidade ao quadrado igual a 2gh. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2gh. Se você tivesse escolhido trabalhar não com essa equação que está apresentada aqui, mas com essa outra equação, que também é uma equação que descreve a velocidade no movimento uniformemente variado, não teria problema nenhum, tá? Você ia chegar no mesmo resultado. Vamos ver isso daí, ó. A gente sabe que a velocidade inicial é igual a zero. A gente sabe o quê? Que a aceleração é igual à aceleração da gravidade. E esse tempo t aqui, para que eu atinja a velocidade final, tem que ser o quê? O tempo de queda, que é dado por essa equação aqui. Então basta substituir o tempo de queda no lugar aqui do t. Ou seja, a velocidade com que a esfera atinge aqui o solo é o quê? Aceleração da gravidade vezes o tempo de queda. Eu sei que o tempo de queda é raiz quadrada de 2h sobre g. Está vendo esse g que está fora da raiz? Eu posso colocar ele aqui dentro de novo, só que como aqui ele está g, ele vai entrar o que aqui? G ao quadrado. Então vai ficar g ao quadrado dividido por g. Vai sobrar o quê? 2hg
que é igual ao que está aqui, ó. Então a velocidade com que a esfera toca aqui o solo, com que o objeto toca o solo, é igual a raiz quadrada de 2gh. Tá? Então no problema de queda livre na vertical, essas equações aqui respondem as perguntas de qual é o tempo de queda e qual a velocidade de chegada ao solo. Tá? Então você tem a opção de trabalhar diretamente com essas equações ou passar por todas essas etapas, que é o mais interessante. Por quê? Porque aqui você aprende a fazer a modelagem e enxerga o que significa cada um dos parâmetros. Vamos fazer agora um exemplo para ilustrar esse procedimento aqui estabelecido. Então imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho um objeto que está em repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é zero. Tá? Ele está aqui no topo de um prédio que possui 45 metros de altura. Eu posicionei meu sistema de referência y aqui apontando para baixo, tá? Como sendo positivo. E eu quero saber o quê? Qual é o tempo que esse objeto leva para sair do repouso e chegar até o solo. Além disso, eu quero saber qual a velocidade com que esse corpo chega aqui no solo. E a velocidade média ao longo desse trajeto. Tá? Perceba aqui que são duas coisas diferentes. Tá? Aqui é a velocidade média e aqui é a velocidade de chegada ao solo. Vamos equacionar isso daí e ver o que acontece. Então o corpo está aqui inicialmente. A aceleração da gravidade é sempre na vertical e apontando para baixo. A vantagem de você adotar esse sistema de referência da forma que ele está ilustrado aqui é o quê? Que a aceleração nesse sistema de referência aqui ela vai ser o quê? Positiva. Tá? Então, se você tivesse escolhido a referência aqui embaixo, apontando para cima, como sendo positivo, na hora de equacionar, a aceleração seria o quê? Menos g aqui. Por quê? Porque ela está no sentido oposto ao que você teria escolhido. Então, como eu havia falado anteriormente, o mais interessante no caso de queda livre é orientar o seu sistema de referência da forma que aqui está apresentado. Tá, então, eu tenho um objeto aqui com velocidade inicial, ele está em repouso. Ele foi solto, então ele gastou um tempo para sair do topo do prédio e chegar aqui até o solo. Tá? Ele saiu com a velocidade inicial zero. E qual a velocidade com que ele toca aqui o solo? Além disso, qual é a velocidade média ao longo desse trajeto? Vamos equacionar. Como eu não sou preguiçoso, eu não vou pegar as equações prontas lá. Eu vou sempre partir da equação do movimento uniformemente variado, aplicar os parâmetros do modelo que eu estou resolvendo, simplificar a equação quando for necessário e efetuar os cálculos. Tá? Então, a posição da partícula num movimento uniformemente variado é igual ao quê? A posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Reescrevendo, passando a posição inicial para o lado esquerdo da equação, eu tenho que esse termo aqui representa agora o ΔY. Tá? Lembrando que o ΔY é igual à altura do prédio, que nesse caso aqui é de 45 metros. Eu posso reescrever essa equação aqui, chamando esse y menos y0 de ΔY, que é a distância da altura até o solo aqui do prédio. Está representado por h, então a equação é essa daqui. Tá? A altura, que é o h, velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de g vezes o tempo também. Quando o corpo descreve um deslocamento h, o tempo que ele faz para descrever esse deslocamento aqui é o tempo de queda. Por isso que já está representado aqui como tempo de queda. Como o corpo parte do repouso, a velocidade inicial dele é nula. Então essa equação, já substituindo os parâmetros, fica escrito da seguinte forma: 45, que é a altura do prédio, meio de g, nesse caso estou adotando g igual ao quê? 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar os nossos cálculos, vezes o tempo de queda ao quadrado. Então daqui a gente tira o quê? Que o tempo de queda ao quadrado é igual a 2 vezes 45 dividido por 10. 2 vezes 45, 90, dividido
por 10 é igual a 9. Então, o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 9, ou seja, o tempo de queda é igual a 3 segundos. Então, esse objeto partindo do repouso leva 3 segundos para sair aqui do topo do prédio e chegar aqui no solo. Aí a segunda pergunta aqui qual que é? Qual a velocidade com que ele chega aqui no solo? Eu posso trabalhar com essa equação aqui, que representa que a velocidade final, a velocidade de queda do meu corpo é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔY. Tá? Substituindo os parâmetros do modelo, ó, velocidade inicial é 0, por isso que ela não apareceu aqui. A aceleração é a aceleração da gravidade e o ΔY é o deslocamento do topo do prédio até o solo, que é igual ao quê? 45. Então a velocidade de chegada ao solo ao quadrado vai ser igual ao quê? 2 vezes 10 vezes 45. Isso aqui é igual a 900. Então a velocidade é igual a raiz quadrada de 900, que é igual ao quê? 30 metros por segundo. Então essa velocidade é a velocidade com que esse objeto atingiu o solo. Tá? Respondendo agora o item C, qual a velocidade média? Para responder isso, basta aplicar a definição de velocidade média, que é o quê? O ΔY sobre o ΔT, certo? É o deslocamento pelo intervalo de tempo. O deslocamento a gente sabe que é igual a h, que é a altura do prédio, e o tempo que ele leva para sair do topo e chegar aqui até o Sol é o tempo de queda, que a gente já determinou aqui, ó, que é igual a 3 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual a quê? A altura do prédio dividido pelo tempo de queda. 45 dividido por 3. Isso aqui é igual a 15 metros por segundo. Bons estudos e até a próxima.